Olá, eu me chamo Laila, sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNOESC de São Miguel do Oeste. Estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa na área de Ciências Exatas e Tecnológicas, que tem como título Análise das condições lumínicas do sistema de iluminação pública de LED no município de São Miguel do Oeste. Então, basicamente, o meu projeto de pesquisa vai falar sobre a iluminação pública do meu município, que é São Miguel do Oeste. A iluminação pública tem como principal objetivo promover a segurança e a visibilidade aos usuários. Conforme o artigo 30 da Constituição Federal de 1988, cabe aos municípios prestar serviços referentes à iluminação pública. Parte dos recursos públicos são gastos com esse tipo de infraestrutura. Dados coletados em 2016 pela empresa de pesquisa energética revelam que os 3,30% dos gastos com energia elétrica no Brasil correspondem à iluminação pública, sendo que desses 16,30% são consumidos pela região sul e 4,1% pelo estado de Santa Catarina. Apesar dessas porcentagens serem aparentemente pequenas, esse é um insumo que impacta significativamente nos gastos públicos, e nesse sentido, deve-se sempre buscar novas alternativas e opções mais eficientes energeticamente. Pensando nessa redução de consumo energético gasto com iluminação pública, o governo conta desde 2000 com o Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização Semafórica Eficientes, denominado Procel-Reluz, que tem como um dos objetivos o desenvolvimento de sistemas eficientes e também da valorização dos espaços públicos por meio da iluminação pública. Uma das formas de desenvolvimento de sistemas eficientes é por meio da remodelagem dos sistemas de iluminação pública e da inovação tecnológica na iluminação pública. Ou seja, essa remodelagem nos sistemas eficientes seriam basicamente a troca daquelas lâmpadas mais antigas de tons mais amarelados que a gente era acostumado a ver pelo sistema de iluminação em LED. Esse novo sistema de iluminação permite maior iluminação com um consumo de energia menor e ainda não emite raios ultravioletas e infravermelhos durante o seu funcionamento, como ocorre quando se faz uso de sistemas convencionais. A ONG internacional The Climate Group, em 2012, realizou uma pesquisa em 12 cidades do mundo que já possuíam projetos de iluminação pública com a tecnologia LED e constatou que há uma grande aceitação dessa nova tecnologia, pois esse sistema possibilita uma economia energética de 50% a 70%, e também identificou que a economia pode chegar a 80% quando combinada com sistemas de gestão e controle inteligentes. Além das vantagens econômicas, esse sistema oferece também benefícios socioeconômicos, como a melhoria da qualidade de iluminação e também a diminuição da insegurança. Nessa perspectiva, tem-se observado a implantação do sistema de LED para iluminação pública em algumas ruas do município de São Miguel do Oeste. Não basta implantar um sistema que oferece redução no consumo energético. É necessário também que esse sistema seja implantado corretamente e que possua as características exigidas pela norma, e ainda que possa se utilizar plenamente a sua eficiência luminosa, que é a relação entre o fluxo luminoso e a potência utilizada para emissão desse fluxo luminoso. Portanto, questiona-se: as novas instalações do sistema de iluminação de LED da cidade de São Miguel do Oeste estão atendendo às exigências normativas conforme estabelece a NBR 5101? Reconhecendo assim a importância da iluminação e a economia que esse sistema pode gerar para o município, o objetivo desse artigo é analisar as condições lumínicas do sistema de iluminação pública de LED em determinados trechos de algumas vias do município de São Miguel do Oeste. Conforme a norma de iluminação pública da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5101 de 2012, a iluminação pública tem como objetivo proporcionar a visibilidade para a segurança do tráfego de veículos e pedestres. Tais instalações devem atender aos requisitos específicos dos usuários, promovendo benefícios econômicos e sociais para os cidadãos, incluindo redução de acidentes noturnos,
melhoria das condições de vida, principalmente nas comunidades carentes, auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança dos indivíduos e propriedades, facilidade do fluxo de tráfego, destaque a edifícios e obras públicas durante a noite e eficiência energética. Então, a partir de agora, eu começo a me aprofundar um pouquinho mais sobre a NBR 5101 de 2012. Existem diversas normas e critérios de avaliação das condições do sistema de iluminação. Dentre essas normas, destaca-se a NBR 5101 de 2012, que fixa requisitos considerados como mínimos necessários à iluminação das vias públicas. Em primeiro lugar, a via é definida como uma superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro central, sendo que a sua classificação deve seguir as disposições previstas no Código de Trânsito Brasileiro, da seguinte maneira: as vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. As vias rurais são classificadas em rodovias e estradas. A norma estabelece, além da classificação do tipo de via, que é dado pelo Código de Trânsito Brasileiro, o volume de tráfego. O volume de tráfego é dado por essa tabela aqui, que é o volume de tráfego noturno de veículos por hora em ambos os sentidos em pista única. Então, a classificação leve é de 150 a 500 carros por hora. A classificação média é de 501 a 1.200 carros por hora e intenso acima de 1.200 carros por hora. Dentre as condições de iluminação que devem ser levadas em consideração para avaliar a qualidade de iluminação de um determinado ambiente estão a iluminância média mínima e o fator de uniformidade mínima, que são esses dois índices. As iluminâncias médias mínimas são valores obtidos pelo cálculo da média aritmética das leituras realizadas em um plano horizontal sobre o nível do piso e sob condições estabelecidas na norma através da malha de medição. Então, nesse caso, o que a gente faz? Num plano horizontal, uma rua, abaixo dos postes de iluminação, a gente desenha a malha de medição que a norma estabelece. Depois eu vou explicar bem certinho o que é a malha de medição. E nesse local a gente vai coletando informações através de um oxímetro em vários pontos. E a iluminância média, então, é nada mais, nada menos do que a média aritmética da coleta de todos esses pontos. Já o fator de uniformidade ele é dado pela razão entre a menor iluminância registrada ao longo das medições realizadas nessa malha de medição e a iluminância média previamente calculada. Então, ele é a razão entre a menor iluminância e a iluminância média. Seguindo com as classificações da NBR 5101, nos quadros 2 e 3, nós temos a classe de iluminação para cada tipo de via para tráfego de veículos, bem como a iluminância média mínima e uniformidade para cada classe de iluminação. Então vejam só, as classes de iluminação dessa tabela dependem da classificação das vias definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro que eu citei anteriormente, e também do volume de tráfego das tabelas 1. Então aqui vocês podem ver que temos os títulos, então seriam as vias de trânsito rápido, vias arteriais, vias coletoras e vias locais. E aqui tem o volume de tráfego e para cada eles uma classe de iluminação. E nessa tabela nós vamos encontrar a iluminância média mínima e o fator
de uniformidade mínimo conforme a classe de iluminação. Então, aqui nós temos a classe de iluminação, iluminância média mínima e fator de uniformidade mínimo estabelecido pela norma. Metodologia. O mapa do sistema viário da cidade de São Miguel auxiliou na determinação das vias onde fora realizado o estudo de caso. Depois de definidas as vias onde foram realizados os levantamentos, bem como a classificação de cada uma delas em via arterial, coletor e local, o volume de tráfego correspondente, por fim, as iluminâncias médias mínimas e o fator de uniformidade para cada classe de iluminação, a próxima etapa realizada foi o levantamento em loco. Então, para esse levantamento foi utilizado um equipamento denominado de luxímetro, e os pontos de levantamento foram definidos a partir da malha de medição. Então, devido à complexidade de que se trata esse estudo, nós escolhemos apenas alguns trechos e algumas vias do município de São Miguel para fazer o levantamento. Então, como via local, escolhemos a Rua Gastão Benetti, como via coletor, escolhemos a Rua Hélio Anjos Ortiz, e como via arterial, a Rua Marcílio Dias. Então, sobre a malha de medição ou malha de inspeção, ela é uma grade que serve para auxiliar no levantamento dos dados, cujos pontos devem ser definidos pela interseção das linhas transversais e longitudinais da pista de rolamento. Sua elaboração se dá em conjunto de dois postes subsequentes, considerando a existência de uma linha transversal alinhada com cada luminária, uma linha transversal no ponto médio entre as duas luminárias, uma linha longitudinal no eixo de cada faixa e uma linha longitudinal no eixo de cada calçada. Os espaçamentos entre os pontos da malha são definidos conforme a seguir. Então, é S dividido por 16, então nós vamos ter 16 espacinhos. S seria o espaçamento entre os postes. E o espaçamento transversal, que FR significa a largura da faixa de rolamento. Então, é 0,2 vezes a largura de faixa de rolamento. Então, essa seria o modelo da malha de inspeção. Aqui estão as linhas longitudinais e transversais da via. E aqui, então, foram definidos os pontos onde foram feitas as medições. O que nós encontramos de resultados e as nossas discussões, então. Então, aqui nesse slide, nós temos as tabelas para fazermos um comparativo dos nossos resultados com o mínimo que a norma exige. No quadro 4 estão a iluminância média mínima exigida e o fator de uniformidade mínimo exigido. No quadro 5, então, estão os índices que a gente encontrou. O que a gente pode perceber? Primeiro, que os índices mínimos estão sendo atendidos em todas as ruas, em ambos os índices, tanto iluminância média quanto fator de uniformidade. Na iluminância média mínima, para a Rua Marcílio Dias, temos 20 lux e encontramos 38,16. Para a Rua Hélio Anjos Ortiz, o mínimo é 15 lux e nós encontramos quase o dobro. Mais que o dobro, na verdade, né? E na Rua Gastão Benetti, que seria 10 lux, o que nós encontramos é 39,80 lux. No fator de uniformidade, que é 0,3, 0,2 e 0,2, no quadro dos nossos índices encontrados, temos 0,5, que é maior do que a norma exige, 0,2, que condiz com a norma também, 0,5, que também está dentro da norma. Mas o que a gente pode perceber?
A Gastão Benete, que é uma via local, e a Marcílio Dias, que é uma via arterial, elas possuem índices muito semelhantes, mas elas possuem classificações totalmente diferentes. Ou seja, aqui a Gastão Benete, que é uma local, que foi classificada numa classe de iluminação V4, ela poderia atender esses índices aqui, 10 lux de luminância média e 0,2 fator de uniformidade, mas ela está atendendo um valor muito maior, sendo que ela está muito parecida com uma via que tem uma característica de necessidade de iluminação maior do que uma via local, correto? Então, essa análise nós podemos fazer, que algumas estão muito semelhantes, que elas estão muito acima do exigido, talvez, em alguns pontos, que poderiam estar promovendo uma maior economia de energia, sendo que aqui está sendo gasto muito além do que é exigido pela norma. Então, levando em consideração a grande diferença encontrada nos índices de iluminância média calculados em relação aos indicados pela norma, poderiam haver nas vias que foram analisadas nesse estudo lâmpadas com potência reduzida para proporcionar uma quantidade menor de lux e, consequentemente, uma economia de energia. Então, vamos para as nossas considerações finais, a partir do que foi encontrado de resultados. Constatou-se que os resultados obtidos através dos cálculos de iluminância média e fator de uniformidade, elaborados a partir dos dados coletados através da malha de medição nos trechos das vias Rua Gastão Benete, Rua Hélio Anjos Ortiz e Rua Marcílio Dias, elas atendem os requisitos mínimos exigidos pela norma. No entanto, ao observar os resultados, verificou-se que, apesar de não haver valores máximos de iluminação para as vias, os valores de iluminância média e fator de uniformidade calculados apresentam uma diferença muito grande em relação ao mínimo exigido pela norma, que é o que eu falei analisando as tabelas anteriormente. Isso porque, nesses trechos analisados, a iluminação pública possui índices de iluminação muito altos em relação aos mínimos exigidos. Então, por fim, identificou-se que as lâmpadas utilizadas na iluminação pública do município de São Miguel, nos trechos das vias de estudo, elas poderiam possuir uma potência reduzida que atendam ainda os valores mínimos exigidos pela norma, uma vez que nesses trechos analisados a iluminação pública possui índices de iluminação elevados em relação ao mínimo exigido, e dessa forma, então, as lâmpadas com potência reduzida poderiam proporcionar uma economia de energia sem interferir na qualidade de iluminação.